Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, ó. Salve galera do ProEnem, pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês hoje sobre o colapso do liberalismo estadunidense, ou seja, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então é o seguinte, pessoal, antes da Bolsa quebrar, a gente vai ter uma das melhores fases da história econômica dos Estados Unidos da América. Por quê? Porque a Europa está quebrada, né? Então assim, a Europa se implodiu em uma grande guerra mundial, e aí ela vai ter problemas muito sérios com mão de obra, com mercado consumidor, com produção de recurso e, sobretudo, com as indústrias paralisadas e, em muitos lados, até mesmo destruída, né, cara? Então, essa Europa, ela tá precisando de empréstimo. Essa Europa, ela tá precisando de manufaturados. Essa Europa tá precisando de insumos. E o único país que está lá intacto, produzindo a beça, é os Estados Unidos. Não é o único, né, galera? O Japão também está bem a beça, lá na Ásia, apavorando a China, fazendo imperialismo, e que também não agrada os Estados Unidos. Mas a Europa não vai recorrer ao Japão. A Europa vai recorrer aos Estados Unidos da América, se ligaram? Então, a Europa, que antes era uma concorrente, não é só questão dela estar quebrada. É melhor ainda, ela não só deixa de ser concorrente, como ela vira cliente dos Estados Unidos, se ligaram? E ela não consegue também manter os seus antigos mercados consumidores coloniais em produtividade de consumo, porque eles não estão conseguindo mais produzir nada, se ligaram? Então, se você reparar o Otto de Brasil, a gente fala com vocês de Inglaterra, 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 até a Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, a gente começa a falar de Estados Unidos. Por quê? Porque eles compram a nossa dívida, porque eles assumem a posição que antes era da Inglaterra. Então, nesse momento em que o mercado consumidor que já existia agora se amplia e triplica, como a Europa consumindo, como a África consumindo, como a Ásia consumindo, os americanos começam a quebrar recordes nunca antes vistos para se transformar nessa grande referência cultural e militar e econômica que nós temos até os dias de hoje. Em resumo, eles se transformam na maior potência do mundo, assumindo metade da produção industrial do planeta e sendo o primeiro país a alcançar um PIB bilionário da história. Galera, deixa eu te contar um segredinho, tá? Se você reparar bem, a Inglaterra, a mamãe, né, dos Estados Unidos, ela que ensinou seu filhinho a ser imperialista, a Inglaterra é desse tamanho, né, cara? A Inglaterra, ela é, porra, sei lá, um Rio de Janeiro e Espírito Santo. Não é a Grã-Bretanha, não, tô falando da Inglaterra. Então a Inglaterra, que sempre teve uma pauta de produção industrial, ela tem que ter mercado consumidor. Internamente ela não tem. Então a Inglaterra, ela teve que criar mercados consumidores externos. E aí ela vai colonizar o mundo inteiro e vai ser dona de 22% do território mundial. Maneiro. Os americanos não. O segredinho estadunidense está aqui, ó, no mercado interno. Então eles sempre venderam muito para eles mesmos, se ligaram? E como é que eles conseguiram marchar para o oeste e ocupar um território tão vasto? Com imigração, galera.
E nesse momento você vai ter mais uma grande onda imigratória para os Estados Unidos e o tio Sam está de braços abertos para receber trabalhadores e ao mesmo tempo consumidores. Se ligaram? Então, quando os americanos conseguem, além do seu próprio mercado interno, também o mercado estrangeiro, aí, meu irmão, aí vai ser difícil segurar os caras. E Nova York, ela acaba se transformando no grande símbolo, né, cara? Nova York, ela na década de 20, é o que são hoje os Emirados Árabes. Eles ficam brigando entre eles ali para ver quem constrói o arranha-céu mais alto da história. Então, hoje é o Burj Khalifa, lá em Dubai. Mas em Abu Dhabi já está construindo um que vai ser mais alto ainda. Então, não sei onde é que eles vão parar. Nessa época, Nova York estava vivendo a mesma coisa. Tipo assim, a arquitetura da cidade, ela transmite a realidade financeira extremamente otimista. Uma realidade financeira de quem tem dinheiro para gastar. Então fizeram o Cotton Club, fizeram a Broadway, fizeram o Harding States, ó, se liga nessa foto. Esse aqui é o Harding States, beleza? Do parente do presidente Harding, tá? Agora, se você reparar, esse trabalhador, ele tá bem mais alto do que o Harding States, cara. Ou seja, ele tá construindo aquele que foi por muitos anos um dos prédios mais fantásticos, memoráveis e cartão postal de Nova York, que é o Empire State. Esse aqui, galera, é o World Trade Center. Dá lugar hoje ao que era antes as Torres Gêmeas, bonitaço também, mas é uma história muito mais contemporânea, muito mais atual. Olha só. A luneta para você conseguir ver. Se você usa Polaramine, isso é só um camarão. Mais econômico e com rápida ação. Polaramine, seu aliado no mundo das alergias. O American Way of Life é um modo de vida baseado no consumo. Os americanos entenderam o seguinte, cara, a palavra consumo talvez seja a palavra mais importante da nossa aula de hoje. O capitalismo não vive sem consumo. Então, se ninguém comprar nada, a estagnação econômica vai ser muito grande. Por isso que o American Way of Life é um modelo de propaganda que começa a associar a tua forma de vida e até mesmo a sua própria felicidade, a tua capacidade de consumo. Então, isso é, na minha humilde opinião, uma coisa preocupante. Não que eu não queira, porra, um eletrodoméstico. Tu acha que eu quero varrer minha casa se eu posso ter um aspirador de pó? Tu acha que eu quero limpar o meu kimono na mão se eu tenho uma máquina de lavar? Não é essa a questão. A questão é quando a gente começa a ser o produto, sabe, Caio? Ninguém te elogia pela tua capacidade oratória, pela sua capacidade de cálculo, pela sua capacidade de liderança, por tocar um instrumento, por cantar bem. A pessoa elogia teu tênis, a pessoa elogia o carro do teu pai, a pessoa elogia a marca da tua camisa. E aí que é meio tenso, né, cara? Porque a gente começa a fazer opções na nossa vida sempre pensando na nossa capacidade de consumo. O grande exemplo que eu sempre dou para vocês é o curso de medicina. Por que o curso de medicina é o curso mais concorrido do Brasil? Porque é o grande sonho da juventude brasileira ser médico e salvar vidas? Porcaria nenhuma, gente. Todo mundo quer ser médico para ganhar dinheiro. Eu tô falando todo mundo, tá, gente? Então, assim, escolher a tua profissão é uma coisa muito séria e muito sensível, tá? Que todo mundo tem que passar um dia. Porque depois que você passa no vestibular, faz a faculdade, se forma e começa a trabalhar, irmão, mudar de profissão, tem gente que fala assim, professor, eu adoro história, mas primeiro eu vou fazer direito, aí depois eu faço história. Nunca vai fazer. Mentira, isso é viagem da galera. Você pode, assim, a cada 10 mil, um vai fazer uma segunda faculdade. Porque você divorcia de esposa, de namorada, de namorado, de amigo, mas de emprego, filho, da tua profissão, é muito difícil. Então, a escolha da profissão é uma coisa muito séria, porque você vai fazer aquilo todo dia. Eu tô fazendo aqui, ó, 8h30 da noite, cara. Se eu não gostasse disso aqui, eu tava muito puto, tava depressivo. Então, quando a pessoa escolhe uma profissão somente pela grana, ela não vai ser o melhor profissional, cara, porque não vai fazer com amor, porque não vai fazer com paixão. E é isso que o American Way of Life acaba te tolindo, sabe qual é? Eu não tô dizendo que você, não tem que pensar em pagar teu aluguel, em ter tuas coisas, a tua independência. Claro que tem. Agora, a gente sabe que não é bem essa a realidade. As pessoas fantasiam com as profissões para poder comprar mais. Não necessário.
mas para ter os sonhos encantados do Neymar da vida e etc. O American Way of Life é isso aí, ó. É a Gisele Bündchen que vai fazer uma propaganda de um produto que ela nunca vai usar. É o Neymar que vai fazer propaganda da Gillette que nem barba ele tem. Entenderam a ideia? É a propaganda para nunca parar o consumo. Então, cara, se tem um modo de produção baseado na mega produção, sem dúvida alguma é o Fordismo. E o senhor Ford está lá nos Estados Unidos produzindo em larga escala e vai conseguir colocar aqui 9 carros a cada 10 famílias americanas. E essa é a época que ele vai começar a ter concorrência, principalmente da GM, que a gente chama de Chevrolet, né? A General Motors, que vai fazer carros de outras cores. A Ford só fazia carro preto. E aí o Ford teve uma sacada brilhante. Ao invés de fazer todos os carros iguais como ele fazia, ele vai fazer um carro acima, tá ligado? Esse aqui é o famoso Ford T, eu acho lindão. E aí é um carro mais caro que é feito para High Society, entendeu? Tu fala assim, eu quero comprar um Ford. Eu não quero comprar um Ford, eu quero comprar um Ford T. Ah, eu vou comprar um Honda Civic. Não, você vai comprar o Camaro, se ligou? Que é para tirar onda. É essa a ideia que o capitalismo vai desenvolvendo grupos cada vez mais diferenciados e hierarquizados de acordo com a tua capacidade de consumo. É igual o cartão, né? Uma vez o Itaú me deu o Black... Itaú, eu não lembro o nome do cartão, né? Mas E aí quando eu puxei pra pagar, isso tem uns anos, né? E aí, tipo, 2, 3 amigos, pô, Black Card, olha o outro. Eu falei, gente, eu nem pedi essa porra aqui não, o Itaú que me deu. Então assim, mas por quê? O Itaú entendeu ali que naquele momento estava tendo um rendimento legal e que ele vai me dar um cartão diferenciado, entendeu? Você vira Uniclass, você vira Personalité. E isso que é o funcionamento do capitalismo para valorizar aqueles que têm capacidade de consumo. Se ligou? E é a época do jazz, né, cara? Nasce esse movimento musical extremamente importante que vai influenciar o blues, que vai influenciar o rock, que vai influenciar a bossa nova. E como o rádio foi inventado na década de 20 e os Estados Unidos era a maior referência econômica e cultural naquele momento, o jazz se propaga pelo mundo inteiro. Então, por exemplo, pensa bem, qual é o país europeu que está mais ferrado? Qual é o país europeu que mais precisa de dólar? É a Alemanha. E sabe que tem um cara lá chamado Hitler, que odeia o jazz, que fala que é música de negro, que é uma música inferior, que os alemães não podem ouvir uma música tão degenerada? A Alemanha não chama Alemanha, não sei se vocês lembram, né? Chamam de República de Weimar. Hitler falava a República Negra de Weimar, uma referência a essa influência americana que está muito presente na Europa por conta de um momento em que eles estão, cara, por cima da carne seca, se ligou? E é a época das melindrosas também. Essas meninas, professor, elas eram feministas? Não. Elas não estavam ali pedindo igualdade de gênero, pedindo lei do aborto, nada disso. As melindrosas, elas estão ali para curtir a vida. Elas querem levar uma vida regada a champanhe e jazz, beleza? Agora, sem que elas percebessem bem, elas foram sim um símbolo de ruptura, né, cara? Quando elas cortam o cabelo acima do ombro, que era algo, nossa, escandaloso para a mulher. Quando elas colocam seus ombros e seus braços de fora. E quando elas colocam, olha que audaciosas, as canelas. E quando dançavam com seu vestidinho, às vezes aparecia um joelho. Oh. Ousadíssimas as melindrosas. Mas sem dúvida alguma, elas foram um grande símbolo de seu tempo. E a única medida conservadora da década de 20, a única, foi a Lei Seca. O Congresso americano acabou aprovando a proibição da produção e do consumo de bebida alcoólica. E aí tava a galera lá, isso aqui é muito boa essa foto, né? We want beer, nós queremos cerveja, nós queremos cerveja. O Leandrinho tá por aí com toda certeza. E aí, cara, o que acontece quando você proíbe um hábito tão enraizado na cultura social, que é alterar a consciência através de alguma substância, nesse caso o álcool? Você favorece o tráfico, né, cara? E aí quando você favorece o tráfico, a contravenção, a ilegalidade, essa produção, essa venda ilegal não paga imposto. Então a lucratividade chega a níveis extremos. E é aí que você transforma um contraventor, um mafioso, chamado Al Capone, em uma lenda urbana, né? Em um herói. O cara já era dono de Chicago. Já trabalhava com aposta de jogo de cavalo, com prostituição, com cassino, né?
matava os seus concorrentes. Quando proibiram a bebida alcoólica, o Al Capone ficou maluco. Ele começa a trazer vinho da Itália, porque ele mesmo é italiano, começa a trazer uísque escocês, gin, começa a trazer bebida da Irlanda. E sabe quem era um dos caras que trazia essas bebidas para ele? Um cara chamado Joseph Kennedy. Qual é, professor? É o pai do John Kennedy? Ele mesmo. E por isso que o John Kennedy, quando chegar na presidência, ele vai carregar sempre essa crítica de que ele é um filho da máfia, que ele é um filho de um contraventor. A verdade é o seguinte, o pai do Kennedy sempre foi um representante comercial com grana. Mas depois da década de 20, o cara foi morar na ilha de Manhattan numa mansão de 22 quartos. Bom, o Al Capone ele vai irritar tanto ao governo americano, porque todo mundo sabia que ele era um bandidão. Olha o tamanho da cicatriz do cara, de faca. Isso aqui é a cicatriz do empresário. Mas as pessoas amavam o Al Capone, ele era tipo o paizão da galera e tal, não sei o quê. E essa foto é bizarra, porque o nome desse cara é Baby Ruth, se eu não me engano. Ele é tipo o Pelé do beisebol. E ele foi e pediu pro Al Capone autografar a bola de beisebol dele, mano. Caraca, que isso? É igual, sei lá, o Neymar pedir pro Marcinho VP, pro Fernandinho Beiramar, assinar uma bola de futebol. A sociedade ficou chocada. E aí, ó, o FBI, que não era ainda FBI, mas é o embrião, vai, cara, tentar perseguir o Al Capone, mas não conseguia prender o cara. E aí, mano, de todos os crimes que esse cara cometeu, latrocínio, sequestro, extorsão, homicídio, ele caiu por lavagem de dinheiro. Na verdade, por não lavar o dinheiro dele. E foi preso em Alcatraz. Tem até aquela musiquinha do Raul Seixas, conhece, Renan? Ei, Al Capone, vê se te orienta, já sabem do teu furo, nego, do imposto de renda. É a ideia. Então o Al Capone ele foi meio que um grande exemplo para todos os bandidos. Lavem seu dinheiro, brothers. Entenderam a ideia? Vai ficar uma cana imensa na famosa prisão de Alcatraz. Tem dois filmes que eu gosto muito que falam sobre essa prisão. O Fuga de Alcatraz, mas é um filme mais antigo, vocês têm preconceito. E um outro chamado A Rocha, com Sean Connery. Também é antigo, mas não é tão antigo assim. Mas é sensacional. Hoje está desativada, acho que ela fica em São Francisco, né? Mas está aberta para visitação. Então, galera, vamos falar agora sobre o que realmente importa, tá? Primeira coisa muito importante. Todos os presidentes americanos da década de 20 foram do mesmo partido. Isso é uma coisa inédita, mas é meio compreensível. Se o otimismo financeiro é tão grande, por que o povo vai querer mudar o partido? E é o partido dos republicanos, ou seja, é uma galera que acreditava fielmente e cegamente no liberalismo de Adam Smith. Laissez-faire, laissez-passer, o mundo gira por si mesmo, não devemos intervir sob nenhuma hipótese, beleza? E aí nós temos um candidato à presidência chamado Franklin Roosevelt, é ele mesmo. E ele concorreu com Calvin Coolidge e na campanha presidencial o Roosevelt ele já alertou sobre um problema muito grande que está acontecendo nos Estados Unidos e ninguém está vendo. O que o Roosevelt falou? Falou, cara, a sociedade americana ela tem uma dívida interna muito grande. Então, se alguma coisa acontecer, essa dívida interna vai gerar uma estagnação econômica sem precedente. Vamos lá. Vou te mostrar aqui, vou te contar uma história, tá? Fictícia, mas totalmente real. Jeremy, lembra do nosso Jeremias? Mas nos Estados Unidos chama Jeremy. Ele juntou $500. Aí ele foi lá na XP para comprar ações. Aí chega lá o corretor e fala, ô, seu Jeremy, senta aí e tal, você quer comprar $500 de ações? Isso aí, mas pô, seu Jeremy, $500 não resolve tua vida. $500, cara, o que é $500? Agora, se você botasse 2.000, porra, aí sim. Pô, mas eu não tenho $2.000, né? Mais 1.500. Falou, vai lá e pega um empréstimo. Falou, pô, mas eu sou imigrante, eu nem tenho cidadania ainda, o banco não vai me prestar, eu não tenho nada para dar de garantia. Não, faz o seguinte, vai aqui nessa agência e procura a dona Sheila, tá? A gerente, que ela vai te atender. Eu vou ligar aqui e vou explicar a situação para ela. Ah, muito obrigado, senhor. Aí o Jeremy vai lá. Chega lá, não é um banco. É um escritório de esquina com 2 salas. Aí chega lá, tá a dona Sheila, opa, welcome, Jeremy, tá aqui seu dinheiro, beleza? $1.500. Só assinar esse contratinho aqui, com juros, claro, né? Muito maior do que do banco. E aí ele pega aquilo ali, assina, pega o dinheiro e compra as ações.
Quando ele compra as ações por um valor muito maior do que elas realmente valem. E o nome disso é especulação. Então o que está todo mundo errado aí? Primeiro, o Jeremy comprou ação com dinheiro que ele não tem, porque ele pegou emprestado. Segundo, ele comprou as ações pensando em uma valorização futura, não no real valor que ela tem naquele momento. Então ele está jogando dinheiro fora, a não ser que ela valorize, mas se não valorizar, ele está ferrado. E a dona Sheila também está fazendo besteira, porque ela emprestou dinheiro, ela nem tem regulamentação para isso, mas também não existia, e ela não tem nenhuma garantia. Então, se em algum momento quebra a bolsa e as ações do Jeremy não valem mais nada, o que ele vai fazer? Ele vai fugir dos Estados Unidos, pô. Ele é imigrante, e a dona Sheila também fica com um rombo financeiro, e tá todo mundo ferrado. Então, o Roosevelt falou, cara, isso é um problema muito sério, porque todo mundo está investindo em ação. Das pessoas mais humildes, das pessoas mais ricas, virou uma febre, porque, cara, a Bolsa de Nova York fechava em alta todo santo dia. Então a impressão era, cara, se eu não investir na Bolsa, eu sou um bobão, eu sou um otário. Se ligou? O que o College falou sobre o Roosevelt? Ah, tu é um alarmista, tu é um velho chato, para de bobeira, lega de ser pessimista, todo mundo é isso mesmo, E ele tomou uma lavada, tipo assim, foi papo de 65% do Calvin College e o Roosevelt ficou lá, né, comendo pamonha. E vocês sabem muito bem que ele estava certo, beleza? Então, galera, o que vai levar à quebra da Bolsa de Valores de Nova York? Uma superprodução e um subconsumo. Professor, mas essa superprodução já estava acontecendo? Já. Então o problema não é a superprodução, o problema é o consumo que vai despencar. E tudo começa pela Europa, se ligou? A Europa vai se recuperar, cara. Então um dia chega lá os Estados Unidos, Hi Europe, my products. A Inglaterra fala, oh no, thank you, não quero mais. E ela, por quê? Falou, pô, Estados Unidos, se eu ficar comprando todo o teu tecido, todo o teu sapato, eu não vou mais produzir nada. E quem inventou essa brincadeira de revolução industrial fui eu. Então, sorry, ok, mas os seus produtos eu não compro mais. Assim, o seu dinheiro eu preciso de empréstimos, mas o seu produto eu não vou comprar mais. Ok. De France, oh, merci beaucoup, não quero mais não. E é lá, mesmo motivo da Inglaterra. Caramba. África, a Inglaterra, ops, para mim as colônias tu não vende mais, porque elas vão comprar de mim. E lá a França, pô, as minhas também. A Holanda, as minhas também. A Bélgica, as minhas também. De repente a África e a Ásia fecham as portas. Brasil falou, opa, pô, Estados Unidos, tô de boa, tá? Não preciso mais não. Então, de repente, essas empresas americanas começam a ter um estoque muito grande. O que elas vão fazer? Aquilo que elas sempre fizeram. Joga pra dentro. American guys, let's go! E vende para dentro dos Estados Unidos. Aí a oferta é muito maior do que a procura. O que vai acontecer? Os preços despencam. O nome disso é deflação. É o contrário de inflação? Com toda certeza. Pô, para o consumidor é maravilhoso, para o consumidor é perfeito. Agora, para o empresário, para o dono da indústria, é uma queda drástica da lucratividade da empresa, se ligou? E ele começa a quebrar. Mesmo que devagarinho. Hoje você compra uma ação e você tem acesso direto ao que está acontecendo na empresa. Você vira um dono da empresa também. Naquela época não tinha nada disso, cara. Então as empresas deram sinais, mas elas escondiam. Vamos cortar gasto, se ligou? Ó, já não compra mais café. Ou então compra café Pelé, não bota um café pilão não. Ó, corta salário. Ó, demite alguns funcionários. Ó, fecha algumas filiais. Aí quando o acionista percebe que a empresa dele está quebrando, ele fala, caramba, minhas ações não valem mais nada. O que eu vou fazer com elas? Eu vou vender. Se ligaram? E o grande azar dos Estados Unidos é que eles elegeram mais um republicano, algumas semanas antes da Bolsa quebrar. Um cara chamado Herbert Hoover, que acreditava piamente também no liberalismo. Então, no dia 24 de outubro de 1929, quando a Bolsa abriu, já estava todo mundo preocupado. Por quê? Porque as empresas estavam trabalhando ali, ó, no limite máximo do orçamento, ou seja, elas estão falindo. E aí o que os acionistas vão fazer? Vão vender.
Então, quando abriram o pregão, como é que tá a bolsa? Vende, 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 quem compra? Vende, 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 quem compra? Vende, 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 vende. Pum! Wall Street Crash. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A bolsa mais importante, para praticamente o coração financeiro do Ocidente. O grande símbolo da prosperidade do capitalismo demonstrou o seu lado mais frágil. Quebrou. Quebrou porque a coisa não se sustenta. Na época da pandemia, vocês não devem lembrar, engraçado, né? A pandemia já tem 4 anos, cara. E para vocês que têm 18, né? Mas eu acho que vocês lembram, né? Que tinha 14, 13 anos. Mas quando a Ibovespa caía, tipo 4%, havia um break. Ela parava de negociar as ações. Quem regulamenta esse break? O Estado. O Estado olha, parou. Para de negociar, não para, não quero saber. Por quê? Se quebrar vai dar merda, entendeu a ideia? Então, quem deveria fazer alguma coisa nesse momento é o Estado. Foi o dia com o maior número de suicídios da história dos Estados Unidos. Os caras já participaram de 2 guerras mundiais, Vietnã, Golfo, Coreia, mas se matam quando perdem dinheiro. E é bizarro, cara. Olha o gráfico da economia americana. Aqui na Black Thursday, depois, uau, uma recuperaçãozinha e não para mais, não para mais. 1931, cara, é a Grande Depressão. Então se coloca no lugar de um cidadão americano em 1929 que olha e vê assim, nossa, a bolsa quebrou. E depois quedas e quedas e quedas. Ele fala, pô, cara, eu tenho 50 mil dólares guardado lá no New York Bank. Vou sacar. Então começa uma corrida pelo dinheiro. Isso aqui que é o Herbert Hoover, o bobão. Entenderam a ideia? O cara que não interviu de jeito nenhum. Ele não interviu mesmo. Ele viu a nação ir pro fundo do poço e não fez nada. Quando a galera começa a sacar o seu dinheiro, aí os bancos começam a ficar também ferrados. Porque você pô, não, tira dinheiro, tira dinheiro, tira dinheiro, tira dinheiro, o banco fala, cara, não tenho mais dinheiro para emprestar. O banco vive de quê, galera? De juros, de taxa, de amortização, quer dizer, de amortização na vida. Vive de circulação de grana, de capital. Quando ele fica descapitalizado, o banqueiro é rico. Ele não vai botar o dinheiro dele para circular. Então o que ele faz? Ele fecha o banco. E aí quando o banco fecha, aquela empresa que tentava fazer um empréstimo para tentar se recuperar não tem mais de onde tirar dinheiro. Até porque os juros vão disparar. Aí o que a empresa faz? Ela fecha também. Aí a indústria faz o quê? Ela fecha também. E aí aquele cara que queria fazer o empreendedorismo e pegar um dinheiro, ele fecha também. Ou seja, galera, ninguém compra mais nada. Ninguém vende mais nada. E aí o capitalismo começa a ficar numa estagnação total, que o resultado disso é nada diferente do que a Grande Depressão. Nada diferente do que a pobreza, a miséria, que vão aumentar sem precedentes na história. Se ligaram? Mais uma vez, quem deveria fazer alguma coisa? Vou dar um gole aqui. Por favor, Renan. Beleza? O Estado, cara. O Estado deveria fazer alguma coisa. Simples. Mas não. Sabe qual foi a única coisa que o Herbert Hoover fez? Mandou o Rockefeller, esse coroa aqui decrépito, falar na televisão, na rádio, na verdade, que estava tudo bem. Que era só uma fase. Que o capitalismo naturalmente ia se recuperar. E não se recuperou. A realidade é uma só. 9 mil bancos quebrados, 100 mil empresas falidas, o PIB caiu pela metade, 85% de queda no valor das ações, redução salarial de 60%, desemprego de 25%, a cada 4 americanos, um estava desempregado. 1/4 do país. O nosso desemprego hoje no Brasil gira entre 11% e 12%, que é alto. Imagina 25%, 13 milhões de desempregados nos Estados Unidos. É a Grande Depressão, cara. E o Herbert Hoover, quando via as notícias, ele falava, cara, mentira, é fake, não concordo, não acredito. E as coisas foram se avolumando. Porque, vamos lá, galera, o que vai acontecer? O próprio Estado começa a ter muito mais gastos. Porque a pessoa está desempregada e não tem $1 guardado, ela começa a parar de comprar as coisas. Então, o consumo já vai despencando. Aí ela vai falar, pô, cara, primeira coisa, não consigo mais pagar a conta de gás. Aí chega na hora do inverno, e aí eles não tem como ter calefação, fica todo mundo ferrado, fica todo mundo gripado. Essa galera tem dinheiro para pagar um médico? Não tem.
Então eles vão fazer o quê? Vão pro hospital público. E aí é mais gasto com enfermeira, com médico, com vacina, com remédio, com tudo. Aí ele vai lá e para de pagar o aluguel. Aí ele vai ser despejado. Foi despejado, vai para onde? Se ele não tem um dinheiro, vai favelizar. O Central Park virou favela. Barraco de alvenaria, de barracão de zinco, tá ligado? Por quê? O cara não tem dinheiro para pagar a moradia, ele vai morar na rua, vai morar na praça. E aí vai aumentando o empobrecimento. Na hora que o filho dele estiver chorando de fome, meu irmão, ele vai roubar alguém, ele vai furtar alguém. Então ele vai pegar, vai fazer parte de uma quadrilha, vai pedir ajuda pra máfia. E aí o índice de criminalidade começa a crescer. Mais roubo, mais furto, mais assalto, mais sequestro, aumenta a população carcerária. Quem paga a comida, o lençol, o remédio, a bebida do cárcere? O Estado. Hoje em dia, os americanos privatizaram todo o sistema carcerário do país deles. Mas na época não. A Alcatraz era era um presídio do Estado. Então o Estado está gastando e está gastando errado. Porque o que ele deveria estar fazendo é pegar esse dinheiro para gerar consumo. Se ligou? Mas nos 4 anos do governo de Hoover, ele não fez nada. E aí você tem cenas como essa. Homens, cidadãos americanos, botando o currículo no pescoço. Procura-se um trabalho decente, né? Sou um homem decente, 37 anos, pai de família, veterano de guerra, comprando minha casa. Olha lá. Isso é humilhação pra cacete, porque não tem emprego, não tem consumo. Olha o valor do carro que o cara tá vendendo. $100. Olha a cara dele. No happy, beleza? Isso aqui, cara, é o Central Park. Isso aqui são favelas, barracos construídos em um dos lugares mais glamurosos de Nova York. Se ligou? E essa aqui é a grande foto, né, cara? Essa foi uma foto premiada e ela representa uma contradição muito forte. Porque você tem aqui aquela foto clássica da família branca americana, com seus 2 filhos e o cachorro babão na janela, e aqui está escrito "There's no way like the American way". Não existe nada igual, nada melhor do que o modo de vida americano. Eu pegar meu Cadillac car, dirigir na minha Road Street, parar para comer um X-Burg, para ir para minha beach house e ser very happy, so happy. Só que a realidade é essa aqui, ó. É uma fila de pessoas para receber comida, provavelmente de uma igreja ou de alguma ONG. E aí você repara que essas pessoas na fila são todas negras, o que reflete uma população negra empobrecida, que é a realidade de toda a América. O único menininho branco aqui é filho do fotógrafo, se ligou? Todos os setores americanos começam a cair. Setor imobiliário, setor financeiro, setor de engenharia civil, tá tudo. E qual vai ser a última peça? A economia mundial. Porque o mundo inteiro... professor, mas a Europa não se recuperou? Ela se recuperou das indústrias, mas ela ainda precisa do dinheiro americano. E, obviamente, esse dinheiro vai ser o quê? Vai ser retirado. Então, começa a cortar gasto, se ligou? Principalmente com o próximo presidente. Qual foi o único país do mundo que não foi afetado pela crise de 29? A União Soviética. Por quê? Porque é um modelo socialista fechado que não tem conexão nenhuma com os Estados Unidos. Então, nesse momento, a ameaça vermelha, a ameaça socialista, a influência soviética fica muito mais poderosa. Porque a guerra acabou com a Europa e matou, entre gripe espanhola e guerra mundial, mais de 100 milhões de pessoas. Então, o mundo está destruído. E aí esse mundo olha para os Estados Unidos e fala, não, mas lá deu certo. A democracia liberal, o capitalismo, lá está prosperando. Mas quando lá quebra, aí o fantasma vermelho vai ficar muito mais constante, se ligaram? Obviamente, em 1933, quem vai vencer as eleições? Franklin Delano Roosevelt. Beleza? O lema do seu governo, da sua campanha era: não há o que temer, senão o próprio medo. Maneiro, essa frase eu acho braba. Ele é brabo pra cacete, esse cara. O que ele vai lançar, galera? O New Deal. E o que é New Deal? Se o outro não fez nada, ele vai intervir totalmente na economia americana. Então vamos lá. Primeiro, ele tem que cortar gasto. Então, ele vai lá na rádio e fala: americanos, se vocês amam o seu país, não bebam café. O que os americanos fizeram? Não beberam café. Brasil tem. Aí Vargas dá-lhe de queimar saca de café. Outra coisa, orçamento de defesa, metade. Estamos em guerra? Não.
Então para de produzir arma, mais dinheiro. Terceiro, vamos negociar a dívida com a galera. A Alemanha vai ficar na merda, porque a Alemanha não tinha como renegociar nada. E aí que o cara chamado Hitler vai chegar ao poder em 33, junto com o Roosevelt. Ele vira um visionário, ele vira o cara que avisou. Agora, por exemplo, ele chega lá para a Inglaterra e fala assim, Inglaterra, você me deve 200 milhões de dólares. Ou você me deu 50 anos para pagar, te dei. Mas, se você me pagar 150 milhões em um ano, eu perdoo os 50 milhões da tua dívida. O que tu acha? A Inglaterra pensa, porra, maneiro, né? Eu posso vender uma ilha, uma colônia, fazer alguma coisa e ter um desconto absurdo que ele está me dando. Mas aí ele vai botar dinheiro no bolso. Então é com esse dinheiro no bolso que o Roosevelt vai começar a programar o New Deal. Primeiro dia de governo do cara. Primeiro dia de governo. Ele suspendeu toda a atividade bancária do país. Qual é, professor? Como assim? Tu não estava me dizendo que a atividade bancária era fundamental? É, mas ele não fechou para sempre. Ele fechou para auditar. Ou seja, cada agência bancária dos Estados Unidos vai receber um oficial do governo com um chapeuzinho, maletinha. Good morning, excuse me, sir, your documents, please. E aí começava, pá, levantamento de tudo do banco. Se fosse encontrado uma fraude, se fosse encontrado um caixa 2, se fosse encontrado juros abusivos, o banco era fechado. Então ele fechou banco pra cacete. Mas os que ficaram abertos eram confiáveis. E aí o senhor Roosevelt, ele vai à rádio e fala, galera, os bancos que eu deixei aberto são confiáveis. Então peço a vocês que confiem em mim, tá bom? E depositem novamente o dinheiro de vocês nesses bancos. O valor depositado no governo Roosevelt foi maior que o valor sacado 4 anos atrás. O que demonstra o quê, galera? Uma política de grande confiança no presidente. Porque agora eles estão vendo uma prática keynesiana. John Keynes, economista inglês, já tinha alertado sobre o perigo de um Estado que não faz nada. E agora a coisa aconteceu. Então, qual é a grande missão do Roosevelt? Reduzir na marra a produção e tentar subir na marra o consumo. Então, primeira coisa, vai chegar no campo e vai falar assim, seu fazendeiro, quantas sacas de trigo você produz por mês? Ah, mais ou menos 150. Você vai produzir só 50. Mas, senhor presidente, eu tenho que pagar meus agricultores, meus lavradores, meus semeadores. Não, você vai pagar. Eu vou te dar um subsídio. Então o Estado vai gastar dinheiro para que o campo produza menos. Então quando tem menos soja, menos leite, menos milho, o produto começa a ficar mais caro. E é isso que ele quer. Ele quer a volta da inflação, se ligou? Para que os empresários possam ganhar dinheiro. Na indústria a mesma coisa, ó, todo mundo vai produzir pela metade. E olha lá, qual é o nada? Ford, olha só, Ford, eu sou o Estado. Se eu quiser, eu te dou tanta multa que você vai quebrar em um dia, você quer isso? Não, então eu vou mexer no preço, não vai não. Que o preço é tabelado. Ah, qual é, pô? E a livre concorrência? E o livre mercado? Deu nisso aí. Então, ou você tabela teu preço, como eu tô mandando, ou você vai trabalhar com outra coisa, meu filho. E aí, preço tabelado, não tem mais livre concorrência. Então, viram o que ele fez? Na base da grana, ele abaixou a produção, na marra. Para aumentar o consumo, primeiro, leis trabalhistas. Professor, mas leis trabalhistas não é coisa de governo de esquerda? Não, galera. As pessoas confundem benefícios sociais com sempre governo de esquerda. Se um trabalhador trabalha 12 horas por dia, beleza? E não ganha um salário que possa fazê-lo comprar, ele é quase um escravo. Então ele não está consumindo. Ele vira um problema. E se você deixar, o empresário vai botar para o cara trabalhar, meu irmão, até morrer. E que se dane. Porra, final de semana, cara, meu pai foi lá em casa, né? A gente fez um churrasco, eu e minha esposa. Aí a gente contratou uma diarista. R$150 pra limpar lá. Aí eu conversando com ela, falei, pô, você trabalha pra uma empresa, não sei o que lá, blá, blá. Te perguntar, quanto que fica pra você desses R$150? Ela falou assim, fica 40. Quê? 110 vai pra empresa. Falei, gente, coitada da mulher. A mulher saiu da pavuna, entendeu? Pra ir lá pra Copacabana pra ganhar R$40. Aí eu fui lá e dei uma moral pra ela, mas falei assim, porra, olha que doideira. Então assim, qual é a capacidade de consumo de uma pessoa dessa? Nenhuma. Então se o Estado não fala, ó, não, tem que ter hora extra, tem jornada definida, tem descanso semanal remunerado, férias remuneradas, auxílio-desemprego,
Para o trabalhador fazer o quê? Para ele continuar consumindo, para ele continuar comprando. Ah, pessoal, mas o meu vizinho é cachaceiro, gasta tudo em cachaça. O dono do bar está feliz. E o dono do bar vai fazer outros empreendimentos. Então, quando o cara tem salário, quando o cara tem a grana dele, por menor que seja, ele consegue multiplicar aquilo. Ele vai fazer brownie, vai vender, ele vai pegar roupa e vai revender. E aí assim, ó, o capitalismo volta no seu crescimento. Se ligaram? Outra coisa que o Roosevelt faz, acaba com a lei seca. Por que isso? Olha a Budweiser, olha a Ambev, olha a quantidade de emprego que essas cervejarias vendem e pagam imposto e gera lucratividade. Então, acaba com a lei seca, mais emprego gerado. E depois ele vai gerar os próprios empregos do Estado. Chegava lá em Nova York, botava uma tendinha, ó, empregos. A galera fazia fila. Você vai recapear a pista, você vai limpar cocô de passarinho, você vai pintar estátua, você vai pintar calçada. Professor, o que o Estado ganha com isso? Teoricamente nada, ele só está gastando. Mas essas pessoas que estão recebendo um dinheirinho, elas vão comprar suas coisas, vão tentar multiplicar essa grana e aos poucos o consumo volta. Se ligou? Com subsídio do Estado. Isso é o New Deal. Então o grande slogan dele é esse aqui, ó. Dê trabalho a alguém. Pô, se tu puder e tiver $5 e puder, pô, fala pro filho do teu vizinho lavar teu carro, fala pro teu vizinho cortar tua grama, faz alguma coisa, mas empresta dá esse dinheiro que você não tiver faltando para você, porque o garoto vai comprar um picolé, vai comprar uma peça pro skate e dessa forma outras grandes atividades comerciais vão continuar sempre em crescimento econômico. Eu vou te falar, deu certo pra caramba. O Roosevelt vai ser reeleito. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, ele vai ser o único presidente dos Estados Unidos a ficar 3 mandatos consecutivos. Então ele vai até literalmente morrer. Em 1945, ele foi eleito em 33, beleza? E ele tem hoje nos Estados Unidos, tipo assim, uma envergadura histórica de um dos maiores presidentes da história. Para muitas pessoas, o maior da história dos Estados Unidos. O cara, te falei, é brabo. As consequências para o Brasil de Vargas, vou falar mais com vocês agora, que a gente vai falar de Estado Novo, se eu não me engano, beleza? E a ascensão do nazismo alemão, que eu vou te falar na semana que vem. Não da Alemanha, mas a ascensão do fascismo na Itália, na Espanha e na Europa de maneira geral. Então fica aí que a gente vai falar hoje do nosso fascista, né? O fascista brasileiro, o senhor Getúlio Vargas. Valeu, galera! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.